Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Demoramos a fazer vídeo, estamos demorando demais a fazer vídeo, mas é assim mesmo, né? Gente que vive na batalha, no dia a dia, estamos correndo atrás do nosso objetivo. Mas parar de fazer vídeo jamais. Com fé em Deus, vamos continuar. Estou aqui em Curaçá, Bahia. Estou aqui na mineração aqui, a Caraíba. Fazendo trabalho numa terceirizada aqui, de mineiro. É como a gente sempre fala, que às vezes muitos perguntam, gente, que mineiro tem uma vida boa para quem tá lá fora, mas quem tá aqui dentro, só quem sabe somos a gente, primeiramente Deus e a gente, entendeu? E antes de eu fazer esse papo com vocês aí, quero pedir primeiramente a vocês que vocês deixem o joinha de vocês aí e se inscrevam no nosso canal. Tem um botão vermelho aí embaixo, um nomezinho vermelho embaixo aí. Inscreva, se inscreva no nosso canal, compartilhe e comente aí. Dá uma força ao canal Caveiras Premadadas do Homem Cemitério. Por enquanto aqui eu estou por aqui, ele está por lá, mas os povos estão perguntando que nós estamos fazendo vídeo, mas estamos continuando fazendo vídeo, sim. A oportunidade que eu tenho aqui, eu vou fazendo os vídeos, vou jogando aí, para cada vez mais nosso canal ter uma fortalecer cada vez mais, através de primeiramente a Deus e a vocês, dando esse apoio, dando essa ajuda, entendeu? Para nós manter nosso canal. Fé em Deus, vocês se inscrevendo aí, se compartilhando aí, deixando o joinha de vocês, que é muito importante. Primeiramente, quando vocês abrirem o vídeo, vocês deixem o joinha e compartilhem aí, comente. Ajude nosso canal, vocês compartilhando, tá ajudando a gente. Ali, ativar o sininho da comunicação para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Valeu, gente? Vou mostrar um pouco do nosso dia a dia aqui de mineiro, né? Mineiro é desse jeito. Tá passando um carro de som aqui, né? De frente aí, do lado danado. Mas a vida de mineiro é desse jeito, né? Vou mostrar aqui um pouco a vida de mineiro. A gente chega do trabalho, quando chega do trabalho aqui, a farda tá suja, a gente tem que lavar, que peão é assim mesmo, né? Tem que lavar, então vou mostrar um pouco aqui, né? Nós lavando nossas roupas, pedindo a Deus cada vez mais que possa nos ajudar, entendeu? Possa nos ajudar cada vez mais a fortalecer os nossos vídeos aí, com fé em Deus aí, nossos vídeos vai bombar aí, com fé em Jesus, através de vocês e Deus aí, ajudando a gente, entendeu? A gente longe da família, né? Às vezes muita pessoa, tá longe da família, tá... Que nem muitos dizem aí, tá raparigando, né? Não, raparigando não, povo, meu irmão. Aqui é pau de bater em doido. É pedeira, né? Os turnos aqui é meio complicado. Até a pessoa acostumar, vai demorar uns dias pra gente acostumar aqui em modo turno aqui. Mas a gente acostuma, né? Tem muito conhecido aí que trabalhou comigo lá na Iamana, na mineração de lá, conversando comigo aí, incentivando a gente, entendeu? Mas eu também não sou novinho no trabalho de mina não, né? Tem muito tempo que trabalho em mina, mineração, entendeu? Nós somos mineiros aí, nós sabemos o que é a vida de mineiro, não é isso? Tô lavando aqui a farda, lavando a farda aqui para amanhã trabalhar, entendeu? Eu ia trabalhar hoje, mas o nosso encarregado disse que eu podia tirar o dia de folga porque eu fiz 2 turnos, fiz uma trombadinha aqui, ele mandou tirar o dia de folga, então vou fazer isso aqui, lavando nossa roupa aqui, para poder amanhã pegar na batalha. Essa é a vida da gente, viu? Vida de mineiro. Gente que sabe que é mineiro, às vezes tem uns vídeos aí, postando aí de mineiro aí, tem uns farriando, curtindo, então a gente tem que curtir enquanto pode. Então, eu tenho que curtir, eu tenho que trabalhar para manter minha família. Minha família que precisa, eu preciso, então nós temos que correr atrás. Para bem na última hora. Então eu só peço que vocês aí dêem uma força aí no nosso canal, aí, se inscreve no nosso canal, compartilhe, comente, entendeu? Nos ajuda aí a nós chegar à nossa meta, né? Nossa meta, com fé em Deus aí, é chegar pelo menos 10 mil inscritos. Com fé em Deus vamos chegar, que vocês, Deus vai ajudar e vocês também vão ajudar a gente a chegar aí 100 mil inscritos aí, para que nós possamos ter uma relevância pelo YouTube. Valeu, gente? Um abração aí, tudo de bom, que Deus abençoe, entendeu? Cada vez mais vocês. Estamos aqui pela empresa ZAF, dando essa oportunidade aí, jogando duro aqui no martelo, marteleteiro, né? Esse povo falou que o marteleteiro ia acabar, essa profissão de martelo ia acabar, mas muita empresa ainda utiliza martelo, né? Fazer esse posto de fuga para ter ventilação, fazer essas coisas tudo aí. E quem é mineiro sabe o que é isso. E quem já trabalhou no martelo sabe o que é pau, né? Valeu aí, um abração e tudo de bom. Tô vendo, vocês estão vendo aí a nossa vida aqui, né? A vida de mineiro. Dê essa força aí, compartilhe, comente, assista os vídeos até o fim aí. Vocês
vão gostar e vão saber como é a vida de mineiro. Valeu? Um abração e tudo de bom. Deixa o joinha que é muito importante pra gente. Um abração, nego. Tudo de bom. Fui.